Se Deus de fato for tudo para você, não importa o que lhe acontecer, não importa quão pesada e difícil seja a tua vida, você chegará ao final. Quando o coral está cantando, nós temos que aprender a participar de missas assim, porque a nossa paróquia sempre teve o costume das missas com mais instrumentos, né, mais avivada, e isso tira um pouco da gente a vida interior. A vida interior é assim, quando o coral está cantando, você pode não saber a letra, você pode não saber cantar com eles, porque também se a gente for cantar junto vai estragar, né? Mas, lá no teu coração, você tem que começar a rezar. E eles estão cantando um ato penitencial, então você no teu coração, com vida interior, você começa a pedir perdão a Deus, pedir que o sangue de Jesus te lave, que Ele tenha misericórdia de você, você reza. Aí depois quando eles cantam glória, você glorifica o Senhor pela salvação, pelo Filho, pelo Pai, você glorifica as graças que Deus concedeu a você, porque se você só ficar assistindo, e não rezar nenhum instante nesse momento da missa, você vai ficar no final pensando assim, a gente nem cantou junto, não foi legal. Isso vai demonstrar que a sua vida espiritual é uma vida exterior, e não interior. A vida espiritual, ela tem que ser interior, ela tem que nascer de dentro de você. E ainda que você não saiba cantar, aquele momento foi um momento de louvar, glorificar, agradecer, de pedir perdão. Aquele silêncio foi tão importante, porque naquele momento, dentro do meu coração, eu coloquei diante de Jesus as minhas misérias. Então, naquele momento do teu dia, foi o momento que você mais rezou, mais falou, mais experimentou a Deus. E só um único momento você não precisa fazer oração alguma, que é depois da comunhão, porque naquele instante apenas aproveite com alegria aquele Senhor que se uniu à sua alma por aquela Santa Eucaristia. Então, você verá que esses momentos são momentos de sobriedade, são momentos de encontro, são momentos em que o Senhor renova as tuas forças, e você nem sabe como isso se deu, porque foi sobrenatural. Você me entendeu? Fala amém. Então nós precisamos aprender a rezar, em todas as ocasiões, que o Senhor seja glorificado, com cantos e hinos de louvor, seja glorificado no silêncio, seja glorificado nos nossos pensamentos, com palavras de honra, de louvor, de glória, de verdade. E falando sobre essa vida interior, sobre essa vida de oração, é isso que nós precisamos fazer, que a palavra hoje nos educa a fazermos. A palavra hoje está nos dizendo o seguinte: permanecer em Jesus, porque Ele fará com que a sua vida produza frutos, Ele fará com que sua vida, com que você encontre forças para ir até o fim. E permanecer em Jesus, gente, é rezar. Vocês estão me ouvindo? Você tem que rezar. Quem não reza, eu desconfio de gente que não reza, porque segue a própria cabeça, porque se coloca como Deus da sua própria vida. Quem não reza é perdido pelos próprios pensamentos, pelas próprias convicções. E orar é um ato de humilhação, de humildade. É você reconhecer que você é ramo, e que Jesus é a videira, que o Pai é o agricultor, e que o ramo que não está ligado à videira vai secar. Você tem que ter atos de piedade, você tem que rezar, você tem que comungar, você tem que confessar, você tem que rezar um terço, você tem que se ajoelhar, você tem que chorar as suas misérias aos pés de Jesus, porque qualquer pessoa saudável, que olha para si mesmo, para as suas urgências, para os seus sonhos, para os seus projetos, para o desejo de ser um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe, um bom padre, vai se decepcionar consigo mesmo, porque vai perceber suas limitações, vai dizer: meu Deus, eu queria ter acertado, mas não consegui, e vai nesta hora, nesse instante, se colocar diante de Deus, para que a sua graça e a sua misericórdia seja maior do que as nossas forças. E por isso a segunda leitura disse isso: se tua consciência te acusa, que bom, porque você é isso, frágil,
fraco. Mas você tem um Deus que te ama e que é maior do que tua consciência, que vai te colocar em pé, que vai fazer você chegar aonde precisa, que vai fazer com que a tua vida, apesar de todas as tuas misérias, seja frutuosa. Porque você é um ramo ligado a esse Deus. Quer do teu jeito? Quer tentar sozinho? Vai com Deus, mas não vai chegar a lugar nenhum. Vai até ter a ilusão de que tua vida foi um ramo frondoso, mas no final não passou de um ramo seco. Mas aquele que está ligado a Jesus, no próprio Senhor, na própria graça de Deus, vai encontrando forças de ir até o fim, de continuar, de vencer suas batalhas. Escute o que eu vou dizer. Se você permanecer em Jesus, se você tiver uma vida de oração, se você se importar com as palavras de Deus, se você comungar o santo corpo do Senhor, se você fugir dos pecados, se você amar a Virgem Santíssima, se você rezar o Santo Terço, se você tiver uma vida de piedade, se Deus de fato for tudo para você, não importa o que lhe acontecer, não importa quão pesada e difícil seja a tua vida, você chegará ao final, porque o Senhor te dará essa graça e essa vitória. Ele é a videira, nós somos só ramos, tudo por Ele, tudo nele, tudo com Ele, e nada sem Ele. Mas se lhe parecer ainda assim muito difícil, talvez é preciso perceber que algumas vezes o Senhor precisa nos fazer cair do cavalo. Vocês ouviram a primeira leitura? Saulo é o Paulo. Antes de sua conversão ele chamava... Vocês estão vivos? Antes da conversão ele chamava... Muito bem. E ele se converte. Ele tem um encontro com Jesus. Ele caiu do cavalo. A gente tem essa coisa, né? Ih, caiu do cavalo, né? Caia do cavalo da tua autossuficiência. Caia do cavalo de querer fazer as coisas do seu jeito. Caia do cavalo de, os meus sonhos, os meus planos estão acima de tudo. Caia do cavalo do teu orgulho, do teu egoísmo. Caia do cavalo da tua vaidade. Caia do cavalo. Tenha um encontro com o Senhor e veja, se não é o Senhor, se Ele não for bom, se Ele não me ajudar, eu não darei conta de nada. Senhor, eis-me aqui, faça em mim a tua vontade. E Jesus fez uma reviravolta na vida de Paulo. Paulo achava que tinha todas as honras, as glórias humanas, todo o poder, ele tinha um exército, ele tinha os soldados à sua disposição, mas ele teve um encontro com o Senhor e daquele que perseguia se tornou perseguido. Meus irmãos, algumas vezes entregar a nossa vida a Jesus, algumas vezes entregar a nossa vida a Jesus é uma mudança, é uma queda que faz muita diferença. Algumas vezes é preciso a gente chegar ao nosso limite. Algumas vezes é preciso você passar por situações que você chora pensando, por que Deus está permitindo eu passar tudo isso? Caia do cavalo. Tudo isso que você está passando é só um cavalo que você precisou descer para encontrar aquele que é a rocha firme, que é o ramo, que é o tronco, que é a seiva da vida. Tudo que você passa, que você passou ou que passará, que o Senhor nos dê o que for preciso, as quedas que foram precisas, para que nós nos voltemos para Ele de todo o nosso coração. E se estivermos com Ele, nós produziremos muitos bons frutos. Frutos de amor, de misericórdia, frutos de vida eterna. Nosso coração se produzirá, nossa vida produzirá, apesar das nossas feridas, das nossas cicatrizes, frutos de vida e de salvação.
Hoje, as mulheres foram chamadas para um encontro que nós temos aqui nos quartos domingo do mês. Nossa paróquia tem muita coisa maravilhosa. Um dia na vida eterna vocês vão ver todas as coisas maravilhosas que tiveram no nosso paróquia. Hoje, nesse quarto domingo, todo quarto domingo, nós temos esse encontro do Mater Dei. As mulheres que se encontram para falar sobre essa jornada de ser mãe, esposa, ainda trabalha, ainda cuida da família, e cuida dos filhos, educa almas, quantas coisas, né? E hoje eles falarão sobre as mulheres que perderam filhos, que tiveram gravidez, que não se completaram, filhos que morreram depois de alguns meses, semanas. E é verdade que essas cicatrizes que marcam tão profundamente as almas, precisam encontrar um pouco de paz no Senhor. Algumas vezes eu vejo tantos jovens dizendo: eu não quero ter filhos, quero ter filhos só quando eu tiver 30 anos, 40, quando eu terminar todos os meus planos, faz um monte de projetos, aí depois quando quer ter um filho, não vem, porque você não é dono da vida. Mas eu decidi. Mas você não decide nada, você nem sabe se Deus vai te dar um filho. Ou algumas vezes uma cicatriz de um filho que se perdeu, que foi tão desejado, em contrapartida de um filho que foi rejeitado e tirado do próprio ventre. Hoje é muito fácil a gente tornar a nossa vida, encher a nossa vida de nós mesmos. Mas nós temos um Deus, meus irmãos, que é uma videira verdadeira. Vamos permanecer nele, submeter a ele a nossa história, e com ele nós encontraremos também paz. Que hoje esse encontro possa ser muito abençoado, que essas palavras, que essa partilha, que isso que vocês viverão, possa trazer um pouco de alento a essas dores. Mas não se esqueçam que também nestas feridas, nestas podas, Deus pode transformar a nossa vida de ramos secos em ramos muito frutuosos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.